Amigas e amigos, nada mais simbólico do que será o governo Bolsonaro do que esse burburinho na mídia sobre o convite que ele, Bolsonaro, fez ao juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato, que deve ocupar o Ministério da Justiça e depois assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal quando essa vaga se abrir. Pelos sinais da fumaça marrom, ele deve aceitar o convite. O Bolsonaro disse que já vai conversar com ele agora, acho que na manhã, sei lá, por esses dias, né, já tem uma conversa com ele e tal, e ele fica lá, né, já fazendo os seus preparativos, e é isso, né, os sinais da fumaça marrom, né, que é isso, a fumaça marrom pode-se dizer que é o símbolo da mídia, né, é o emblema da mídia, essa história de imprensa marrom que a gente vê aí na mídia, imprensa marrom. Esse termo se contava muito nas redações, uma lenda, né, diz que um parlamentar teria subido à tribuna do Congresso Nacional com um jornal na mão e teria dito, né, que isso aqui é a imprensa de merda e tal. Aí outro parlamentar disse, mas excelência, esse termo não fica bem aqui na casa do povo, diga imprensa marrom. É lógico que excelente, né? O termo tem outra origem, mas a questão é que estes movimentos aí vão exatamente traduzindo o que será o governo Bolsonaro, que é o governo do cinismo, exatamente o cinismo da Operação Lava Jato. Essa história de dizer uma coisa e fazer outra, né? O Bolsonaro é envolvido em todo tipo de escândalo, né, de corrupção, tudo que eles dizem do Lula, não sei mais o que, o Bolsonaro fez até pior. Está na lista de Furnas, tem aí outras denúncias, tem esse caso que ele é réu no Supremo Tribunal Federal, foi condenado em primeira instância por ameaçar a deputada Maria do Rosário de estupro, né, esses comportamentos escabrosos, mesmo de facção. Né? Na lógica do grupo Bolsonaro, essa é a lógica de facção. É facção criminosa. Os pronunciamentos dele, que tem falado aí. Né? Essa questão, por exemplo, das declarações que ele andou, né, fazendo aí nas principais redes de televisão. Né? Esteve aí no SBT, na Band, na Bandeirantes, na Globo, na Record, né, fazendo juras de amor à Constituição, à democracia. É exatamente o sujeito de duas caras, de dupla moral, que fala uma coisa aqui, faz outra ali, fala uma coisa ali, faz outra aqui. Ele disse logo depois da sua eleição, quando ele já estava eleito, que ele fez aquela transmissão lá via internet, o que ele fez ali, senão ameaças à Constituição, à democracia, né, dizendo, né, fazendo ameaças mesmo, explícitas à esquerda, aos socialistas, aos comunistas. Uma semana antes, naquela gravação que ele fez, que passou no telão lá para os seus manifestantes na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, o que ele falou ali? Fez ameaças, inclusive, à Folha de São Paulo, depois ele reiterou isso, né, ameaças à liberdade de imprensa e tudo mais, né, fez apologia na entrevista que ele deu no Jornal Nacional agora, né, depois de eleito, fez apologia à ditadura militar. O que é a ditadura militar, senão uma afronta, né, a toda a civilização, a tudo que foi acumulado dos saltos civilizatórios. E aí vai com cinismo desse, dizendo que vai defender a democracia, defender a Constituição. É exatamente o Sérgio Moro. Eles são iguaizinhos, têm o mesmo pensamento, o mesmo padrão moral, o mesmo padrão intelectual, evidentemente que com características pessoais bem diferentes, mas tem o mesmo pensamento troglodita, o mesmo pensamento reacionário, podemos dizer assim, de reação, que reage a todos os processos civilizatórios, ao que está na Constituição, o artigo 5º da Constituição, né, ao Estado Democrático de Direito. O Sérgio Moro instaurou, sim, lá um estado de exceção na Lava Jato. Agora ele aparece aí nas palestras dele, o Sérgio Moro, né, todo empoado, né, aí na mídia, com um nível intelectual rebaixadíssimo. É o que eu sempre digo aqui, o nível intelectual rebaixado rebaixa a condição moral da pessoa, porque ela não consegue fazer as equações, as sínteses, as dialéticas das coisas, ter um raciocínio de evolução, de progresso, de consideração de todos os contrários, para juntar tudo isso nos saltos das compreensões, etc. Essas coisas que as pessoas precisam cultivar para ser civilizado, entender as complexidades, as diferenças, né, ter todo um processo, enfim, para ser civilizado. Agora, a Lava Jato é exatamente a negação de tudo isso. O cinismo, essa história de caixa 2 que eu sempre falo aqui. Quer dizer,
o desrespeito às normas constitucionais do Estado Democrático de Direito, o amplo direito de defesa, né, a acusação sem provas, que não pode servir de base para fazer uma condenação, e uma prisão, que é uma coisa brutal, bestial. Prender uma pessoa precisa ter, né, elementos, como eles dizem, né, probatórios, que prove o que eles estão acusando. Agora prende o ex-presidente Lula aí, claramente com intenções políticas. E ele, tem muita gente aí da mídia, né, dizendo, não, se o Moro aceitar e tal, aí vai dar razão a quem fala que ele é parcial. Não precisa nem disso, né? Eu acompanho aqui a Lava Jato, todo mundo que me acompanha aqui sabe disso. Há muito tempo que eu acompanho a Lava Jato e venho apontando passo a passo. Tudo que eles fazem lá eu acompanho e comento aqui. Aquele caso escabroso de Maringá, ele é da minha cidade, eu sou de Maringá, conheço bem, acompanhei, fui atrás disso, levantei o caso, publiquei no outro lado da notícia.com.br. Agora é isso. Os comportamentos são diferentes, comportamentos pessoais, mas na essência são iguais, Sérgio Moro e do Jair Bolsonaro, com os mesmos comportamentos morais, éticos, duas caras, dupla moral, né, uma pública, outra privada. Quem acompanhou aí as audiências dele, viu os comportamentos dele, quando ele é confrontado, Sérgio Moro, quando ele é confrontado, como ele se comporta, é um Bolsonaro, né, que procura ser mais fleumático, mas quando ele é confrontado, ele se revela, mas grita, e fazer ameaças, e interromper a pessoa que está fazendo depoimento, ameaçar os advogados, sobretudo os de defesa do ex-presidente Lula, fazendo todo tipo de bolsonarismo. Né? Eles vão se combinar muito bem, essa história que eu já comentei aqui, de tentar criar um grande tribunal lavajatista, um tribunal de exceção, em grande escala. Já dividiu aí o Poder Judiciário, isso tem influência nas instituições, claro. Nessas três agendas que eu falei aqui. O Poder Judiciário está dividido aí, sobretudo lá no Supremo, né? O Tribunal Moro, o Tribunal Freisler, o Tribunal de Exceção, juntou uma turma em torno dele lá no Supremo. E do outro lado teve quem resistiu. Isso é uma afronta à legalidade democrática, ao Estado Democrático do Direito, né, esse tipo de ação aí que foi todo montado, é um tribunal anti-Lula. Ele foi todo montado, arquitetado para condenar e prender o Lula, com o objetivo claro de dar um golpe no povo, rasgar a Constituição, que foi feita por uma constituinte eleita pelo povo, rasgar o programa de governo eleito em 2014, criar as condições para surgir Bolsonaro. E tem essa agenda aí do fascismo que divide eles, né, que é fascismo da Lava Jato. Os comportamentos fascistas são típicos da Lava Jato. Tem a agenda neoliberal, né, que eles convergem nisso, e também peronomútil, né, como se diz, né, o super-ministro Paulo Guedes, aí, com as suas truculências, com esse comportamento troglodita, querendo imitar o Bolsonaro, já bateu de frente aí com os setores da indústria, por exemplo. É aí que está o X da questão, a essência da questão, é o supergoverno. O resto, o Bolsonaro fica cuidando aí dessa agenda fascista, junto com o Sérgio Moro e seus secto, com seus seguidores, junto com o seu secto. E aí é importante a gente atentar para esse detalhe, né, o cinismo. Esse é um problema difícil de se lidar, porque é isso, né, o sujeito fala uma coisa aqui, tem muita gente que acredita aí. Não, o Bolsonaro falou da boca para fora, ele falou aqui, mas ele desmentiu ali e tal. Agora pegue o histórico de Sérgio Moro, pegue o histórico de Bolsonaro, e a gente chega à conclusão em qual das caras desses dois aí a gente tem que acreditar. Se é na cara que ele diz, estamos combatendo a corrupção, junto com o Deltan Dallagnol, os os Carlos Fernando Santos Lima, não sei o que, varrendo Caixa 2 para debaixo do tapete, criando todo tipo aí de maracutaias, de, né, Caixa 2, indústria da delação premiada, né? Eu falei aqui já, mostrei, repito sempre aqui os documentos que provam que eles estão mentindo. Né? Agora é isso, é o cinismo, Tem uma frase aí de porta de banheiro de rodoviária, lá do Carlos Fernando Santos Lima, que traduz exatamente isso. Que ele diz o seguinte: democracia é você poder votar em quem quiser, tolerância é você aceitar opiniões contrárias, educação é você não ofender ninguém. Eles não ofenderam ninguém, né? Eles tiveram tolerância, né? Como eles trataram essa questão do Tribunal Lula? Como é que eles trataram? Como eles tratam o ex-presidente Lula?
né? Os editoriais aí, enfim, essas coisas todas, né? Esse mesmo Carlos Fernando Santos Lima escreve lá, né, em cima de uma matéria aí sobre, comentei aqui, né, que a Petrobras lançou aí uma campanha de publicidade gravando dentro da Operação Lava Jato. Olha aí, o cinismo, é cinismo puro. Aí ele escreve assim: importante divulgação pela Petrobras das medidas tomadas para aperfeiçoar os instrumentos de compliance. A Lava Jato foi um divisor de águas para o combate da corrupção nas estatais. Para pessoas e empresas fica o principal ensinamento: não existe caminho fácil, existe o caminho certo. E qual é o caminho certo? É esse aí que eles fizeram, de varrer o Caixa 2 para debaixo do tapete. O Clube das Empreiteiras, falei aqui, está no relatório do senador José Paulo Bisol, que foi feita uma grande operação aí pela direita para que esse relatório não fosse adiante. Lá no começo dos anos 1990, o Caixa 2, na campanha do Fernando Henrique, em 94... aquele grande escândalo da privataria, que foi na evasão de divisas, lavagem de dinheiro, despejaram uma dinheirama na campanha do Fernando Henrique de 98, na reeleição de 98. Isso está documentado, está aí na mídia, falei aqui. Entrevistas aí do Ike Batista em 94 falando isso. O José Andrade Vieira, o banqueiro do Bamerinos, que era o caixa do Fernando Henrique em 98, falando isso publicamente. Tem os documentos que eu mostrei aqui, já falei várias vezes disso. E aí eles chegam e dizem que descobriram um grande esquema, de descobrir o Clube das Empreiteiras, não sei mais o que. Olha o que é o cinismo, é exatamente isso. Esse é um problema difícil para a gente lidar. As notícias aí, né, de que o Sérgio Moro, né, vai fazer essa trajetória que eu falei aqui, né, tem alguns setores aí, dentre eles mesmos, né, que acham que o caminho não é por aí, né, tem que ser outro caminho, não sei o quê, né, mas é isso, a fumaça marrom já vai indicando que ele aceitou, e isso vai ficar por isso mesmo, né, até eles têm essas manifestações, né, contrárias aí, a entrada direta do Sérgio Moro no governo, até porque esse governo certamente vai entrar em crise logo, logo, né, e também fica explícito demais, perante, inclusive, as vítimas da rataria pretoriana midiática, que é a chamada opinião pública, né, que é obrigada a aceitar que só tem isso, é o que tem para hoje, como diziam as nossas mães, é o que tem para hoje, enfia a opinião privada a goela abaixo da opinião pública. Isso vai ficar feio, vai ficar mal ele entrar, mas eles não estão nem aí para isso. Essa aqui é a questão toda. Eles têm um projeto de governo. Agora tem setor, o que interessa mesmo está a favor dele. Quer ver? O Merval Pereira escreve hoje, por exemplo, que Moro avalia que a nomeação para o governo Bolsonaro não atrapalha a Lava Jato. Ele diz que o juiz poderá ajudar a tornar realidade medidas de combate à corrupção em sintonia com as propostas apresentadas pelos procuradores de Curitiba e ampliadas. É isso, aquela história lá das medidas contra a corrupção, que na verdade é medida para ocultar a corrupção. É importante, isso é a lógica da Lava Jato. Eles fizeram lá as medidas, fizeram o projeto de lei, Deltan Dallagnol é o cabeça disso, né? Logo quem? É vigarista, quer, né? Isso, não tem ninguém mais cínico, né, nesse processo todo aí, né, depois do Sérgio Moro, do que o Deltan Dallagnol. Cinismo, mentira, né, aquele PowerPoint indecente que eles se utilizaram para fazer a condenação e a prisão do Lula. Aqui está a notícia, né, o Moro deve se encontrar com o Bolsonaro amanhã no Rio, para discutir o convite e tal. É o Anselmo Góes que dá essa informação no jornal O Globo. Aí ele diz aqui: se aceitar a proposta, ele pode enfrentar questionamentos nos processos da Lava Jato, avaliam especialistas. Mas é isso, né? Eles têm um projeto, eles não estão nem aí para a chamada. Eles criam a opinião privada, enfiam goela abaixo da opinião pública. É o monopólio da informação. E tem aí também uma outra revelação importantíssima, que é de uma ex-assessora da Lava Jato, assessora de imprensa da Lava Jato, né, que ela pediu demissão e criou aí o negócio próprio dela, que ela se chama Cristiane Machiavelli. Uma entrevista que ela deu para o The Intercept Brasil. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada aí. Faz revelações importantíssimas. Ela era uma assessora de imprensa, né? Cristiane Machiavelli é o nome dela. Tem uma pergunta que eu selecionei aqui que é muito reveladora a esse respeito, que ela diz o seguinte, que a pergunta é o seguinte: você atuou no centro nervoso da Lava Jato desde o início, em 2014. Como vê a evolução da operação nesses anos? Olha o que ela responde, ela diz: a gente não tinha noção do que ia ser.
No começo a operação era contra doleiros que operavam no câmbio negro. Então apareceu o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, por causa de um presente que recebeu. Aquela história que o delegado do Martin Anselmo, falei muito disso aqui na época. Estava andando na rua, tropeçou com um carro do Paulo Roberto Costa, e chamaram a Globo, né? Aí começou. Isso lá, logo depois que eles viraram as manifestações de meados de 2013, né? A Lava Jato surgiu assim, por acaso. Ele estava andando na rua, tropeçou com o carro, aí a Globo estava por ali, aí chamaram a Globo e começou. Aí ela prossegue dizendo o seguinte, né? Por causa de um presente que recebeu. Só foi entender o que é a Lava Jato, o que era a Lava Jato na 7ª fase, em novembro de 2014, depois da delação de Júlio Camargo e do Augusto Ribeiro, executivos da Toyo Setal. Nesse momento é que apareceu a grande história, que existia um clube das empreiteiras com as regras do jogo. Foi a partir daí que a imprensa comprou a Lava Jato. A palavra é dela. Agora, a história do clube da Lava Jato. Eles resgataram, na verdade, né? O relatório do senador Paulo Bisol, da CPI, que foi feita lá no começo dos anos 90. Falei muito disso na ocasião. Agora, esse cinismo também tem um outro aspecto que precisa ser considerado, que é o que eles chamam aí de populismo, termos desgastado, distorcido, manipulado. Tem um artigo interessante do Martin Wolff, que é analista do Financial Times, que está na Folha de São Paulo. Também vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Interessante a abordagem que ele faz. Que ele diz que anti-elitismo ameaça a democracia liberal e o capitalismo. Reforma é a proposta. Aí ele analisa 3 livros, né, que comentam o assunto. E aí diz que as forças populistas estão em alta no mundo transatlântico, produziram votações em favor da saída da União Europeia, do Reino Unido, das eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, em um governo que consiste dos partidos Cinque Stelle, La Lega, na Itália, né, a ascensão da direita na Itália, né, populistas autoritários. Aí ele vai na Hungria, na Polônia e tal, né, ele vai estendendo o assunto. Vale a pena ler para a gente entender o que ele está querendo dizer, na verdade, que é isso que eu comentei aqui no vídeo passado. Depois do fim do bloco soviético, né, a direita chegou ao poder na Europa com uma disposição muito grande de destruição do estado de bem-estar social, porque eles precisam acumular, acumulação financeira. Aqui no Brasil, isso que eu falo aqui, os tetos, precisa tirar dinheiro, vão fazer a reforma da Previdência, né, radical, vão acabar com a Previdência Social. Não vai dar um centavo para ser ninguém mais. O que eles quiseram fazer na Europa foi isso. Aí houve uma reação, a esquerda voltou ao poder, só que a esquerda não tinha, né, a força do neoliberalismo era tão grande que atraiu a esquerda para o projeto neoliberal. O Tony Blair, por exemplo, é um símbolo disso, né, do Partido Trabalhista Inglês, que se juntou com o Bill Clinton para fazer a segunda rodada, né, de implantação do projeto neoliberal aqui na América Latina. A primeira foi com Collor, aqueles escândalos todos, né, roubalheira e tal. A segunda eles chegaram com mais densidade política, né, conseguiram compor mais politicamente, mas a lógica foi a mesma, de roubalheira, corrupção, destruição do Estado Nacional, entrega, né, do patrimônio nacional, destruição dos direitos do povo, afronta à democracia, tentativa de reforma da Constituição aqui no Brasil, etc. As emendas, as medidas provisórias do Fernando Henrique Cardoso. Na Europa tentaram fazer a mesma coisa. Aí chegou a esquerda no poder, a esquerda teve que se sujeitar. Aí veio a história da corrupção, né, sobretudo na Itália. Também comentei aqui o Andreotti, o Bettino Craxi, né, e trouxeram a receita para cá, né? Corrupção, chama aí a Lava Jato. Essa história, a Lava Jato surgiu por acaso. Aí surgiu o Bolsonaro, aí, corrupção. Né? Quem é mais corrupto do que o Bolsonaro nessa história toda? De Lava Jato, pela lógica da Lava Jato. Tem alguém? Eu desafio alguém mostrar na prática quem é mais corrupto do que Bolsonaro na lógica da Lava Jato. Sem contar a própria Lava Jato, o próprio Sérgio Moro. Por tudo que eu falei aqui, né? Aí ele vai falando, enfim, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, porque isso eu falei aqui, é uma questão debatida em âmbito mundial e que, às vezes, aqui no Brasil a gente subestima isso, até porque a esquerda aqui no Brasil, ao contrário da esquerda na Europa, deu certo. Né? Tirando aí o período Palocci e o período Joaquim Levy, no começo e no fim dos ciclos de governos Lula e Dilma, né, foi prosperidade pura, popularidade altíssima do Lula, da Dilma, distribuição de renda, desenvolvimento, um salto civilizatório. Quando eles cederam, tentaram fazer o que fizeram os social-democratas na Europa, foi catástrofe. Ameaça surgiu aí, primeiro o mensalão, a farsa do mensalão, depois a farsa da Lava Jato. Né?
Isso está inserido numa lógica da geopolítica, da geoeconomia, crise. A Itália está numa crise brava lá. A França, é uma bomba relógio que tem ali. Como eles vão fazer isso, né, não se sabe. Não é à toa que o Trump chegou nos Estados Unidos e falou: não quero saber de ninguém, eu quero saber só dos Estados Unidos. Aí vai o bocó do Bolsonaro, não sei se é bocó, acho que tem coisas mais graves por trás disso. Lá bater na porta dos Estados Unidos, que vai agora lá, ele falou na entrevista aí, que vai lá tratar da agenda econômica e da agenda militar. Vai entregar aí a Embraer, a tecnologia, a questão da defesa nacional, já entregaram o pré-sal, né? Um governo que não tem absolutamente nada a ver com democracia, com soberania do país, com essa história, minha bandeira jamais será vermelha, esses cachorros loucos aí, doidos, né, doidos varridos, podemos dizer assim, as coisas estão evidentes na cara deles. Viram uma craco-igrejolândia, né? Isso, né? Fascistas, né, que andam aí ameaçando nas universidades. Agora tem os seus porta-vozes, os seus orientadores. Eu falei aqui desse José Neumann e Pinto, eu comentei aqui recentemente, né, que esse aí eu comentei junto com o Hugo Studart, naquele livro infame, indecente, que saiu justamente agora para atacar o PCdoB. É um ataque, né, violento ao PCdoB, justamente nesse processo bolsonarista. E ele pega o livro e tal, eu comentei aqui, né, agora, recentemente, aqui neste canal, neste outro lado da notícia. Agora é isso, ninguém pode ser caracterizado como ninguém melhor do que esse José Neumann e Pinto, né, para ser caracterizado como porta-voz desses cachorros loucos. Né, que ele é o típico ele chama nos editoriais do Estadão Lula de demiurgo de Garanhuns, preconceito, ele que é justamente um nordestino, paraibano, né, o demiurgo de Garanhuns. É lógico que ele pega aí essa elite paulistana, né, essa gente aí preconceituosa, essa elite brega, né, corrupta e tal, ele é metido no meio disso aí, né. A lógica dele, do Hugo Studart, é exatamente esse, é o cinismo. Essa turma que se diz liberal e tal, e mente. Aí isso é o Carlos Fernando Santos Lima, essa frase dele que eu falei aqui. Você está mentindo aqui? Não, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso, eu não sou mentiroso. É a pauta do cinismo. Esse aí, Neumann e Pinto, é o demiurgo do jornalismo de esgoto. Esse é um ponto importante para a gente refletir, que ele escreve um artigo no Estadão, né, que é Perdeu Lula, que isso foi reproduzido lá pelos boquirrotos da Lava Jato, muito reproduzido, para ver o cinismo deles, como eles, é um nível moral, intelectual deles. Quem ver aqui o meu comentário sobre o Neumann, né, sobre o meu comentário em cima do comentário dele, vê um nível rebaixadíssimo, intelectual, moral, ético, é o demiurgo do jornalismo de esgoto, que ele escreve aqui que a profecia sinistra de Marco Aurélio, ministro do Supremo, de que a ausência de Lula na eleição para presidente deste ano convulsionaria o país, não se confirmou. O que ocorreu foi o contrário. O ex foi processado, o ex-presidente Lula, né? Foi processado, condenado e preso, e a cidadania brasileira promoveu uma escolha sem grandes atropelos, da qual a democracia foi a grande vencedora, exerceu sua soberania de maneira altiva e soberana, impondo ao lulismo e à velha política na qual o líder petista foi criado e cevado, derrota da qual não restou dúvida alguma. Ele fala a derrota do ladrão, ele usa esse termo, ladrão. Olha aí, o demiurgo do jornalismo de esgoto. Essa é a terceira dimensão que eu falo aqui, que é a luta do povo, que é o lulismo, né, o tal do lulopetismo, o PTE, que eles dizem, a luta do povo pela democracia, pela soberania nacional e tal. É isso. Né? Pode-se dizer que nesse processo todo, né, o grande problema para essa dimensão democrática, popular, progressista, patriótica, é lidar com esse tipo de cinismo, esse jornalismo de esgoto. A rataria pretoriana, midiática, a rataria que surge do esgoto, para fazer o cerco em torno de tudo isso. É lógico que tem, a Folha, por exemplo, aí já bateu. O próprio Estadão tem diferença, né, com o Bolsonaro, agora eles convergem na agenda, eles querem trazer o Bolsonaro para a agenda deles. O Grupo Globo já assumiu o Bolsonaro completamente. Aqui nessas biografias tem muito disso, né, como a mídia tratou sempre a democracia, a questão patriótica. O Globo fez uma campanha aqui, uma campanha intensa, insistente, que durou meses, pela cassação do registro do Pedro Pomar por causa de um discurso que ele fez no México, num Congresso Internacional da Paz, naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, ameaça de Guerra Fria, a Terceira Guerra aí batendo as portas do mundo novamente. Ele fez um discurso lá e o Globo fez uma campanha aqui pela cassação. Está aqui bem destrinchado. O Maurício Grabois, né, cansaram de fazer campanha. Ele era o líder da bancada do Partido Comunista do Brasil,
né, fizeram uma campanha incessante contra ele e tal. Mesmo naquele tempo, pode-se dizer, como se diz o povo, né, no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, né, a mídia já tinha esse papel, imagina hoje. Evidentemente que a gente tem que ver aí, né, onde eles não se compõem, né, de maneira homogênea na agenda fascista, e também, né, as forças democráticas e progressistas têm que se aproveitar quando eles fazem a campanha contra o fascismo. Para falar, é isso mesmo, tem que apoiar, é o caso da Folha, por exemplo, tem que apoiar. Agora, a gente tem que dormir de olho aberto, né, como se diz. Um olho fechado e um olho aberto. O que eles querem, na verdade, é o tal da oposição consentida, como existia na ditadura militar, o MDB. É lógico que dentro do MDB foi formando um movimento e tal. Eu estudei muito isso recentemente para uma biografia que já concluí, vai ser lançada, se tudo correr bem, até o final do mês de novembro. Estudei muito isso, como se formou dentro do PMDB um grupo, né, o chamado autêntico, né, a tendência popular e tal, né, que foi se formando como uma oposição combativa, que foi importantíssima, né, no processo de derrota da ditadura militar. A denúncia, já em 74, Montoro, por exemplo, fez um pronunciamento duro, denunciando, né, o que foi o milagre econômico dos generais latrocidas, pegaram dinheiro de fora para fazer o tal do milagre econômico e se banquetearam, todo mundo ficou rico, ganharam muito dinheiro, aumentou a desigualdade social, né, e aí vem o Bolsonaro e diz, nenhum general ficou rico, né, prove que não ficou. Alguém investigou, alguém foi atrás, mas a questão não é nem essa. A questão é que eles criaram um processo político para os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Quem disse isso foi o Montoro. Um achatamento salarial, e a crise começou ali. O milagre econômico em 74 já não era mais nada, não tinha mais nada de milagre, e o povo começou a pagar a conta, né, uma conta altíssima, que explodiu nas crises, né, dos quebras-quebras, aí, saques a supermercados, fome, desemprego, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Agora, o que eles queriam era exatamente a oposição consentida. O Estadão faz editorial hoje, né, dizendo o seguinte, que a oposição precisa ser leal com o Brasil e com seu eleitor, que não lhe conferiu um mandato político para sabotar o governo e agravar uma crise que já foi longe demais. Afinal, não há democracia se o diálogo entre forças políticas antagônicas está interditado por definição. O papel da oposição nesse processo todo é defender o Brasil. Sempre falei isso aqui. Defender o Brasil. Eles deram um golpe para entregar o Brasil. Entregaram a Petrobras, entregaram o pré-sal, para promover a corrupção, esconder a corrupção embaixo do tapete e manter os mecanismos de corrupção de Caixa 2, evasão de divisa, lavagem de dinheiro intocados. A Operação Lava Jato foi criada para isso. Falo aqui, insisto e provo que foi criada para isso. Tem provas aí, tem aqui neste canal, provas concretas. Não sou eu que estou falando, tem provas aqui que eu publiquei durante toda essa trajetória aí, que eu mostrei aqui, documentos, etc. Como essa história do Clube das Empreiteiras, do Caixa 2, por exemplo, da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, da eleição de 94, etc. Portanto, a oposição tem que ser uma oposição para defender o Brasil, consequentemente o povo brasileiro, defender a democracia, a Constituição de 88, combater o estado de exceção lavajatista bolsonarista, o fascismo. Mesmo essa direita dita liberal aí, que quer as instituições, ela pode fazer acordo, fazer conchavo aqui, conchavo ali, né, desde que os interesses dela estejam de acordo com, né, o seu programa, eles tocam em frente. Por exemplo, a reforma da Previdência, acabar com a Previdência, a reforma trabalhista, a emenda dos tetos aí e tal. Né, o processo de institucionalização de um programa que é essencialmente antipovo, antinacional e antidemocrático. Né. Esse é um desafio complexo para a gente entender e combater. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.